Olá, começa agora o programa Autorretrato e nós estamos recebendo o mais jovem deputado estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo, com 26 anos, Caio França, do PSB. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, aqui é um prazer estar com vocês. Bom, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a sua vida. A gente quer conhecer quem é Caio França. Me conta um pouquinho de onde o senhor veio, onde o senhor nasceu. Olha, eu nasci na cidade de Santos, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, mas fui registrado e tenho minha vida inteira constituída em São Vicente, cidade vizinha da cidade de Santos, a primeira cidade do Brasil, cidade, enfim, berço da democracia no nosso país. Então, enfim, passei minha vida inteira na cidade de São Vicente, fiz toda a parte escolar na cidade de São Vicente, depois tive a oportunidade de fazer a faculdade, fiz faculdade de Direito na cidade de Santos, na Universidade Católica de Santos, e hoje advogado, enfim. E aí a vida pública foi nesse meio desse caminho aí, né? A minha mãe é professora, meu pai advogado, oficial de justiça, e disputou eleições em São Vicente. Foi vereador lá, 2 vezes prefeito, deputado federal e hoje vice-governador. E aí, acompanhando um pouco ele, eu acabei pegando um pouco de jeito da coisa. Acho que sempre, quando você tem alguém próximo a você, que é bem sucedido, que faz as coisas de maneira séria, é uma tendência você acompanhar. Eu acabei levando esse caminho. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Caio, criança. Como foi sua infância? O Caio era tranquilo, arteiro? Olha, eu me considero uma pessoa tranquila, né? Eu sempre... eu tenho uma irmã também, minha irmã sempre mais agitada do que eu sempre fui mais tranquilo. Ela na é minha mais família, velha? mais nova, Mais 2 nova, anos. Então, eu sempre fui muito tranquilo, até na escola, depois na faculdade também. Minhas notas sempre foram razoáveis, nunca fui, né, o melhor da sala de aula, mas sempre conseguia passar tranquilamente aí os anos. Então, uma pessoa tranquila. Sempre com muitos amigos, sempre, né, foi uma característica minha fazer muita amizade. Tem amigos que me acompanham hoje desde quando eu nasci, pessoas que, né, vizinhos meus que me acompanham toda a trajetória, não só política, mas de amizade mesmo comigo. Então, me considero uma pessoa tranquila, muito curioso para conhecer as coisas. Me considero bastante dedicado, assim, quando eu tenho um objetivo, assim, sempre muito focado nas coisas. E acho que também tem um pouco da história da juventude, né? Com 26 anos é natural que a pessoa também tenha curiosidade. Então, eu me considero aí uma pessoa calma, tranquila, mas muito curioso e com muita energia e focado em fazer as coisas. O que você costumava brincar? Jogava futebol? Como que é? Meu vício é o futebol, né? Desde sempre, eu sou santista fanático, né? Vindo da cidade de São Vicente, grudado da cidade de Santos. O Santos faz parte da minha vida, inclusive disputa de eleição interna dentro do clube. Então, eu sou aficionado no futebol, inclusive tentei aí o caminho da bola, mas não levo jeito para a coisa, acabei enveredando para o outro lado. Mas o futebol ainda hoje é, né, meu maior hobby, não só praticar, mas também discutir, assistir, sabe aquele que gosta de assistir, seja lá qual for o jogo de futebol que está passando na televisão, esse sou eu. Então, é algo que ainda me prende bastante. E lá, né, como uma cidade litorânea, tem oportunidade de jogar futebol em locais que, né, nem sempre as pessoas, né, de cidades maiores, aqui da capital e tal, como a praia, né, tem. Então, a gente aproveita bastante lá, sempre que pode, que tem um tempinho, para poder também descontrair. O futebol sempre foi uma paixão. Gosto muito também de cinema, né? Sim, acompanho bastante cinema. Gosto muito do cinema nacional, acho que evoluiu muito ao longo do tempo. Sempre que posso também frequento e tal. São 2 coisas que eu tento aí, dentro do possível, conciliando com a atividade agora parlamentar, eu concilio e gosto de praticar, de acompanhar. A relação com o mar? Olha, com o mar, assim, o surf nunca foi muito a minha praia. Eu tentei, arrisquei, como todo jovem do litoral, tento ter uma prancha de surf e tal, mas eu confesso a você que
nunca foi a minha, nunca foi muito bom. E eu sempre gostei de fazer aquilo que eu tinha um pouco de habilidade para conseguir, pelo menos, estar na média, né? E o surf nunca foi a minha praia. Agora, assim, já um pouco mais velho, tem uma novidade aí, que é o stand-up, né? Que, enfim, não exige tanto aí da força física, nem de habilidade, nem de agilidade. Então, hoje eu ainda dou umas remadas lá, quando posso também, na Baía de São Vicente. Mas o mar, assim, né? A gente tem a oportunidade de tê-lo ao nosso lado sempre. E até um questionamento, tenho vários amigos aqui da capital que falam: nossa, mas eu fico impressionado, vocês têm a praia ao lado de vocês e vocês, né, não frequentam, você frequenta todo dia a praia? Eu falei: não é assim, né? Só quando dá, aos finais de semana. Então as pessoas têm um pouco, às vezes, a visão de que, porque mora na praia, frequenta a praia todos os dias. Não é bem assim, até porque nem sempre também dá para se fazer isso, né? Os horários não coincidem, mas assim, eu tenho comigo também que muitas vezes você não precisa estar na praia para você sentir esse sentimento, né? Assim, eu pelo menos adoro, né? O ambiente, tudo que envolve a praia, o jeito. Acho que as coisas te tranquilizam, assim. Eu falo, claro, puxo sardinha pro meu lado, lá para São Vicente, que tem, na minha opinião, um dos maiores cartões postais do país, né? Quiçá aí um dos lugares mais bonitos do mundo, que é a Baía do Gonzaguinha. Eu sempre, quando estou nervoso por alguma coisa, ou da vida pública aqui, ou até da vida pessoal, eu paro um pouco, olho, abro a janela, consigo olhar o mar, dar uma tranquilizada. Então, entrar nem sempre foi o meu forte, mas o mar sempre me ajudou aí no meu dia a dia da minha vida corriqueira. O senhor percebe a diferença, por exemplo, do paulistano, que não tem o mar, abriu a janela, vê prédio. Eu acho que sempre tem um pouco mais de ansiedade, né? Uma coisa assim, como se as coisas fossem assim, para resolver para ontem, sempre muito estressado. Eu acho que até assim, não é nem do ser humano, acho que é mais pelo ambiente que envolve, né? A capital e tal, acaba tornando um pouco mais estressada a vida, né? Muito trânsito, e vale lembrar, assim, fazendo um parênteses, a Baixada também hoje tem momentos de trânsito intenso, assim, né? A divisa entre Santos e São Vicente, horário de pico das 7 da manhã, depois das 18 horas, da mesma forma. Mas eu acho que o mar sempre é um tranquilizador, né? Você olha para o lado, tem o mar. Aqui você olha para o lado, são prédios, por mais que tem parques maravilhosos, mas a maioria das vias são prédios e trânsito e carro e fumaça. Então eu sempre acho que, para quem quer muitas vezes tirar um pouco, né, dar uma tranquilizada, uma relaxada, eu sempre acho que a praia é um bom caminho. Você estava falando sobre futebol, sua paixão, gosta de jogar, costuma jogar em que posição e o joelho, tem alguma ligação com isso? Tem, assim, olha, o cara que é ruim de bola não pode escolher muita coisa, né? Então eu não escolho muito, onde tiver a vaga ali eu tô entrando, então eu sou dedicado, como eu falei no início aqui, para tudo na vida, inclusive no futebol. Então eu sou, assim, alguém que, olha, cara, é para marcar o fulano, então eu vou ficar o jogo inteiro marcando. Não me peça para fazer muita coisa diferente que eu não faço, mas eu me considero um jogador dedicado, seja lá em qual posição for. E eu tive aí recente, né, inclusive tomei posse aqui na Assembleia de muleta. Eu sofri uma entorse aqui mais séria no joelho direito e rompi o ligamento. Então eu tô aí há um mês e meio de uma cirurgia que eu fiz de ligamento cruzado anterior. Então eu tô aí na fase ainda de fisioterapia e tal. Mas já tá bem melhor, já tô contando os dias aí para poder voltar. São 6 meses de molho. Então, o Dunga não vai poder me escalar para o próximo jogo da seleção. Ainda não. Mas dá para comentar bastante sobre o futebol. Dá para comentar. Eu falo, olha, tem algumas atividades que são impressionantes. A gente reclama muito e eu, como gosto, acompanho, assim, sempre muito crítico, né, em relação a tudo. E ao futebol, eu penso que treinador de seleção brasileira deve ser um dos postos mais criticados, né? Mais do que até o presidente da República. Eu acho que treinador da seleção brasileira deve ser muito duro, porque assim, cada um tem um palpite e tal. Acho que o futebol mexe com as emoções dos brasileiros e até as pessoas que não entendem muito gostam de palpitar e tal. São então, milhões de técnicos também. Mas o futebol sempre, assim, teve na minha vida, eu sempre me acompanhou. Eu sempre que posso pratico, tento aí acompanhar, em especial do Santos, que é o time do meu coração. Mas
sou um admirador do futebol aí, de maneira geral. Você também tem uma tendência para família, né? Você comentou que sua mãe, professora, pai advogado, seguiu então a carreira do pai, tanto no direito quanto na vida pública também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a família. Olha, eu sou muito grato, enfim, aos meus pais por tudo que me deram a oportunidade, né? Não só enquanto a oportunidade de ter feito uma faculdade, de ter estudado numa boa escola, mas eu acho que muito mais pela parte da educação mesmo, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão, assim, né? Enfim, meu pai, desde muito cedo, meu pai foi vereador em 88, que foi o ano que eu nasci. Então, quem acompanha o mundo da política e quem se envolve de verdade sabe que acaba se afastando um pouco aí do dia a dia da casa. Então, minha mãe sempre foi, né, a pessoa que assim, sempre acompanhou muito a nossa trajetória na escola, que acompanhava as nossas notas, que dava bronca na maioria das vezes. Então, eu sou muito grato aí a eles e procuro, né, retribuir isso. Como disse, sou uma pessoa bem tranquila, e aí isso se assemelha com uma pessoa caseira, gosto de estar em família. Minha família é muito grande, né? Enfim, família que se mistura, aí tem uma parte da minha família que vem do Vale do Ribeira, né? Que é a família do meu pai, e a família da minha mãe aqui da capital, de São Paulo. Então, uma família muito grande, em especial pela parte do meu pai, e a gente aí, não vou dizer que é todo mês, mas a cada 3 meses, mais ou menos, boa parte da família se reúne, então, primos, né? Avó, tios, então, a gente, né, procura sempre estar bastante unida, e a família em todos os momentos me apoiou bastante nas minhas trajetórias públicas também. Então eu acho que a família é a base, né, pra gente, de todas as coisas. E eu agora tenho um sobrinho também, um afilhado, que é a nossa paixão lá de casa. Então, enfim, é sempre motivo de muita satisfação e orgulho poder falar da família, e, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, mas de tudo que envolve também o entorno. E eu sempre procuro estar em casa, conversando, almoço de domingo, normalmente a gente tenta fazer em casa. Enfim, é uma rotina que eu gosto muito. A gente tem uma foto, né, da família, tem uma foto do senhor com os pais, a gente vai colocar ali, ó. É isso, Essa é a minha mãe, né? Meu pai aí, momento tenso de campanha já, ali eu tô vendo pelos adesivos no peito. Acho que, se eu não me engano, esse foi o dia, inclusive, dessa eleição agora, a última que eu disputei, em 2014, minha cara tá meio cansada ali já, mas meus pais ali, acho que uma mistura de sorriso, não sei se já tinha um resultado ali, mas com apreensão, né? Porque eu imagino, se pra gente é difícil esse processo, eu imagino pros pais que estão vendo ali o filho disputando uma eleição, né? E uma eleição é sempre uma eleição dificílima, com vários adversários da política, mas que, infelizmente, às vezes acabam fazendo um jogo não tão ético assim. Então é duro para o pai, eu imagino, também ver um filho. Então eu agradeço muito aí, porque também acho que um pouco dessa serenidade aí e maturidade que eu tenho, né, assim, são frutos aí da educação que meus pais me ajudaram a ter até hoje. E o senhor cresceu também nos bastidores, né, da política, de campanha. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, lembrasse aqui, né, um fato. De repente ali numa campanha, estava junto em algum caminhão, uma coisa assim. Sim, como disse, assim, acompanhei bastante a trajetória do meu pai na cidade. E confesso para você que não pensava muito em me envolver, até porque é muito jovem, né? Ele foi vereador a primeira vez quando eu nasci, no ano que eu nasci. Então, assim, ele foi vereador 2 vezes, depois disputou a eleição a prefeito, foi reeleito. Na segunda campanha de prefeito que eu conseguia entender, ajudar em alguma coisa e tal. Aí depois vieram as campanhas de deputado, eu já mais diretamente envolvido e coordenando algumas coisas e tal. Mas lembro de situações assim positivas de campanha, grandes comícios, mas também lembro de algumas situações. Eu lembro de um dia aqui no meio da campanha, em São Vicente, tem uma favela ainda, né? Um local ainda que precisa de muito investimento para poder melhorar, chamado México 70. Foi uma das maiores favelas do estado de São Paulo, só perdia aqui para capital e tal. Várias palafitas. E num certo dia de campanha, acabou, por causa de um cigarro, uma bituca de cigarro pegando fogo, né? Enfim, em várias casas. Graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal,
mas ficou marcado para mim, assim, porque eram 3, 4 horas da manhã, a gente estava já dormindo para acordar cedo para o próximo dia de campanha. E agora, né, pai? O que nós vamos fazer? Então, não, vamos lá. Então, nós fomos lá para poder ajudar, né, trazer um pouco de solidariedade às famílias. Todo mundo perdeu o pouco que tinha e tal, criança, cachorro. Então, foi uma cena que me marcou muito. Foi numa campanha, então deu uma desanimada em todo mundo pela situação que vivia a cidade. Mas dali também eu acho que a gente encontrou forças para poder retomar a campanha, porque aquelas famílias que perderam tudo, ao mesmo tempo, né, se organizavam já para poder, né, ter força para se reerguer na vida. Então a gente ali no momento de campanha, que sinceramente não era nada perto do que eles estavam passando. Sim. Então eu acho que ali foi um momento marcante aí na minha vida da política, triste, mas que me deu energia naquele momento ali para poder seguir em frente, né? Depois eu disputei eleições, né? Enfim, fui vereador, depois candidato a prefeito, nessa última agora deputado, mas nesse momento meu pai era candidato a deputado federal, depois uma campanha vitoriosa e tal, mas esse momento me marcou bastante. Quando ele falou, vamos lá, né? O que o senhor sentiu? Eu não sabia direito, assim, mas vamos lá, né? Assim, fazer o quê? O que a gente pode ajudar e tal? Não, acho que a nossa presença lá é importante, ele me disse, né? Eu fui ainda jovem e tal, e de fato eu sentia o quanto as pessoas, né, olhavam nele em especial, não em mim, porque eu muito jovem e tal, não tinha entrado na vida pública. Eu percebia o quanto as pessoas, né, sentiam a segurança pela presença ali, né, nossa. Né, olha, essas pessoas vão para a escola tal, dá para ficar ali uma semana sem aula, depois a prefeitura vai organizar para poder pagar um auxílio aluguel para aqueles que precisarem, aqueles que não precisarem, vamos fazer contatos telefônicos para poder, os familiares, enfim, cada um que tiver condição de ir para a sua própria casa, né, é melhor receber e tal. Então, assim, acho que a presença nossa ali, mais do que alguma atitude diretamente falando, eu acho que é o espírito mesmo, né? É a parte de você demonstrar solidariedade naquele momento dificílimo às pessoas que precisam, e até hoje ainda tem problemas em relação a isso. É uma área que tem umas 5.000 famílias hoje ainda morando em palafita, né? A gente tem alguns projetos habitacionais voltados e está tirando, mas é sempre uma luta muito dura, porque ao mesmo tempo você precisa controlar as invasões e isso demanda um pouco de força, muitas vezes policial, e acaba entrando em choque. Então foi um momento para mim muito duro, ainda muito jovem, olhar aquela cena, mas eu acho que, como disse para você, aí, me deu forças aí naquele momento, não só para mim quanto para ele. E até hoje eu levo isso comigo. E o adolescente? A adolescência, já depois faculdade, né? Assim, eu... Como adolescente, ainda no colégio, já se envolveu com política? No colégio já me envolvi, assim, eu fui, vamos lá, coisas que eu acho que já demonstravam um pouco do sentimento, minha vontade de representar, mas para mim era uma coisa natural, né? Eu fui representante de sala em todos os momentos, acho que a partir da 8ª série, depois primeiro, segundo, terceiro colegial. Depois, formatura, da 8ª série, eu fui o orador da turma. No terceiro colegial, eu fui o orador da turma. Então, eu acho o que pra mim aí era natural, uma coisa, né, assim, por ter muita amizade, muito relacionamento com os amigos da sala, talvez já era uma pitadinha aí do que poderia surgir alguém que tinha disposição em ingressar na vida pública. Eu não tenho problema nenhum em falar do envolvimento e da importância que teve meu pai nisso tudo também, né? Porque acho que muitas vezes as pessoas tentam esconder, não, e tal. Eu não tenho problema em falar em relação a isso. Acho que ele me abriu muito as portas, né, na vida pública. Mas eu penso também que a responsabilidade acaba até sendo maior, né? Sim. E mais do que isso, daí pra frente, acho que é a responsabilidade nossa poder abrir essas outras portas, manter outras portas abertas. Então não tenho muito problema em falar em relação a isso. Muitas pessoas têm, né, muitos dedos para falar em relação a isso. Eu não tenho, não. Acho que tinha aí um viés também pessoal meu, demonstrado através dessas ações que eu te falei aí, o fato de acabar sendo representante de sala durante o período de colegial. Depois, na faculdade, eu disputei eleições no centro acadêmico, fui vice-presidente do centro acadêmico, vice-presidente da Atlética. Tinha, inclusive, partidos políticos na faculdade, né? A nossa faculdade é uma faculdade muito tradicional, na cidade de Santos, uma universidade católica, e que você precisa se formar em partidos para poder disputar a eleição do centro acadêmico. Então nós formamos lá, na época era Partido da Ordem Política e Social, chama POPS, e eu fazia parte, né, fui diretor e tal, sempre muito envolvido,
Então, na faculdade também, muitos amigos, claro, fazendo o que todo jovem gosta, às vezes saindo à noite e tal, mas eu também encontrava um tempo para poder reivindicar algumas coisas na faculdade. Na época, ar-condicionado era uma das coisas que ainda não tinha na universidade, a gente brigava por ar-condicionado. Eu lembro que a gente brigou muito para que, acho que era 1% do valor da mensalidade, que era alto na nossa avaliação, ficasse para o centro acadêmico, para poder ter uma renda mínima, entre outras coisas, professores que eram demitidos que iam procurar o centro acadêmico. Então, assim, acho que era um caminho que estava traçado aí para mim, e eu também sentia que tinha lastro para poder seguir em frente. Aí fui na faculdade, no meio da faculdade, eu já estava afiliado ao PSB, nesse meio do caminho, e aí surgiu a oportunidade de disputar uma eleição a vereador, e aí eu entro diretamente aí no mundo político, partidário mesmo. Enfim, disputo uma eleição e, enfim, sou muito grato e me honra muito o fato de ter sido vereador na cidade de São Vicente. Vereador mais jovem, a oportunidade de ser o mais votado da história da cidade. Então, uma cidade que eu tenho, sem dúvida, um carinho muito grande, né, um agradecimento, uma gratidão gigantesca. E fui vereador durante 4 anos na cidade, venci a eleição em 2008, fiquei até 2012 como vereador. E agora, né? Agora deputado, no meio, assim, também no meio dessa trajetória como vereador, né? Enfim, eu aí fui presidente da Comissão de Justiça na Câmara Municipal. Fui autor de alguns projetos considerados importantes, né, pela imprensa local, pela população mesmo. Quais foram eles? Sim, eu instituí a sessão itinerante na casa, então a cada 5 sessões, a 6ª sessão obrigatoriamente era fora do recinto da Câmara Municipal, então a gente fazia em várias associações de bairro, escolas estaduais, enfim, clubes de servir, um deles. Acompanhei diversas ações, nós estamos aí nesse momento de epidemia de dengue também na Baixada, em especial no Litoral Sul. Na época eu apresentei um projeto que criava um selo, que criou um selo na verdade, para colaborar com os agentes da dengue, né, os agentes epidemiológicos que fazem as vistorias. A cidade tinha muito problema, as pessoas não deixavam os agentes entrarem na sua residência e fazer a vistoria. Então eu criei um modelo lá onde as pessoas que aceitavam a visita do fiscal, eles recebiam um selo, que era um selo verde. Aquela casa aceitou a visita. Sim. E aí nós criamos uma competição entre os bairros, para ver quais os bairros que mais tinham, proporcionalmente, selos. E aí a gente era obrigado a fazer uma melhoria, uma reforma numa quadra municipal, uma iluminação melhor para o bairro que mais aceitava. Então criou uma competição sadia entre os bairros em relação a isso, entre vários outros projetos de pavimentação que a gente conseguiu fazer na cidade, melhora de equipamentos de saúde, ampliação de creches na época em que era vereador ainda. E aí, também no período de Câmara, acho que foi importante, me deu aí traquejo para conhecer aí todo a Baixada Santista em especial. A gente fundou uma associação, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, que reunia 126 vereadores. E eu fui presidente, né, no segundo biênio. Eu fui secretário-geral no primeiro momento, depois no segundo biênio fui presidente de uma entidade que congrega todos os vereadores da Baixada, né? Então, te dá uma relevância muito grande, você dialoga direto com os prefeitos, existe lá na Baixada um conselho, né? Um conselho que reúne os prefeitos e que determina algumas obras fundamentais para ambas as 9 cidades, e os vereadores passaram a participar também. Então, eu acabei aí também, de alguma maneira, tendo um papel de destaque durante o mandato de vereador, não só cuidando da nossa cidade, mas da região metropolitana que nós vivemos. Aí, ainda depois, terminada no mandato de vereador, em 2012 eu concorri à eleição a prefeito na cidade, uma eleição acirradíssima, não venci a eleição, tive 48% dos votos válidos da cidade, uma eleição super acirrada. Eu tive 85 mil votos, o prefeito teve 90 mil votos. Nossa. É uma eleição muito apertada, mas eu sinto que me deu muita experiência, né? Assim, uma eleição a prefeito é muita diferença. Uma eleição majoritária, ela te dá condição de você discutir de fato a cidade, de você saber quem são os seus parceiros de verdade. Então, acho que isso tudo acabou me credenciando para esse momento agora que eu vivo. Né? Disputei a eleição a deputado estadual e tive a grata surpresa, e estou muito feliz e muito animado para poder trabalhar muito durante esse mandato. Tem um outro projeto que é o Ecociclo. É verdade. Durante ainda
o mandato na Câmara, eu acompanhei, lá na cidade existia um lixão e a gente, na época, conseguiu transformar num parque estadual e tal, assim, com cooperativas funcionando, trabalhando não só o lixo, mas também a casca do coco, né? O coco é uma fruta que na nossa cidade é muito consumida, porque, né, coco tem tudo a ver com praia e tal, então da casca do coco a gente aproveitava para fazer algumas coisas. E dentro de uma conversa com a cooperativa da cidade, a gente conseguiu montar um ecociclo. O centro de São Vicente, Priscila, é um centro muito apertado. É o principal comércio da Baixada Santista hoje, é o centro de São Vicente. Inclusive comparado aqui a 25 de março, aqui em São Paulo, de tanta pujança que tem. Pequenos comércios. Sim. E claro que lá, para você fazer o recolhimento desse lixo, é complicado o caminhão, porque o trânsito é muito intenso, mistura muita bicicleta e tal. Então, ao invés, no centro da cidade, no perímetro grande da cidade, a gente conseguiu estabelecer os ecociclos, que são bicicletas que fazem aí a coleta do lixo reciclável. Proibimos a entrada, o ingresso de caminhões, né, nesse perímetro, deu uma fluidez no trânsito, né, você preserva e ajuda o meio ambiente, porque não gasta gasolina, não gasta etanol, você gasta menos e ao mesmo tempo cria aí, para quem está pedalando, tem uma maneira de você também ajudar na própria saúde, né, do profissional que está ali. Então, os comerciantes adoraram a ideia, então hoje na cidade existem lá 50 ecociclos operando diuturnamente na cidade de São Vicente. E quais os projetos que o senhor traz então para essa legislatura? Olha, como disse assim, o fato de eu ser oriundo aí do litoral, e quando eu falo litoral é Baixada, mas é também o Vale do Ribeira, né, uma região também extremamente rica em relação à preservação ambiental, né, ao litoral norte, outras cidades aqui também do estado de São Paulo. Acho que o deputado, claro, ele tem um contato maior com uma região, mas ele acaba atuando em todas as cidades. Sim. Mas tem algumas coisas que eu considero super importantes, né? A gente tem lá um atendimento em relação à saúde ainda bastante precário, né? Existe uma centralização de atendimento em alguns municípios que não fazem bem a Baixada, né? A ideia é poder descentralizar esse atendimento, já tem algumas conversas encaminhadas para ampliação de ambulatório médico de especialidades na região da Baixada Santista, a aquisição de um novo equipamento público, um hospital regional novo para a Baixada Santista, essa é uma das coisas, né? Tem outras questões aí, nós estamos num processo lá com relação ao trânsito muito grande, preocupante, e cada vez mais a gente percebe que as pessoas utilizam o seu meio de transporte, né, o carro, para poder se locomover de um lado para o outro. O ideal é que a gente possa ter um transporte forte, que seja seguro, rápido, ágil, e o VLT hoje, a Baixada Santista será a primeira região do estado a ter o VLT, a obra está em pleno vapor, eu quero poder fazer com que essa obra aconteça de maneira ainda mais rápida, entre outras coisas. Acho que vocês sabem também, existe um projeto antigo já de um túnel ligando Guarujá a Santos, Sim. que é uma reivindicação super antiga da população da Baixada, porque trará uma fluidez muito boa ao trânsito da Baixada Santista. Então é uma obra que eu quero acompanhar muito de perto, entre várias outras coisas. Como eu disse aqui, a região do Vale do Ribeira é uma região que pode ser melhor explorada na questão turística, e eu quero me envolver bastante em relação a isso. Cidades históricas como Cananéia, Iguape, enfim, Registro, que podem ser bastante exploradas. A Baixada Santista aqui fica até fácil de falar, mas ao mesmo tempo que ela é uma região muito rica por conta do porto, por conta do polo industrial, a gente tem ainda alguns gargalos, não só de saúde e de transporte, mas segurança pública. Né? A gente tem a Operação Verão, por exemplo, Priscila, que, né, de janeiro até o Carnaval, vários policiais militares vão para a Baixada para poder ajudar, porque aumenta a população Sim. de maneira, né, abundante, e passado o Carnaval acaba isso. Sendo que aos finais de semana, milhares de famílias também vão para a Baixada e nem sempre são acompanhados pelo efetivo da Polícia Militar. Então, é uma reivindicação antiga que eu quero poder acompanhar bastante de perto aqui na casa também, entre várias outras coisas que nós vamos pilotar daqui para frente. Bom, deputado Caio França, do PSB, muito obrigada pela sua presença aqui no Auto Retrato. Foi muito bom conhecê-lo mais. Eu agradeço aqui, é um prazer estar aqui. Enfim, agradecer muito, né, a vocês aqui pela oportunidade, mas em especial a população que nos colocou aqui, e dizer que nós vamos trabalhar muito para poder
honrar o voto das pessoas, né, que acreditaram na gente. O programa Autorretrato fica por aqui. Até mais, tchau, tchau.